E o Morgan Stanley elevou a recomendação dos papéis brasileiros, indicando que as bolsas no Brasil demonstram boas oportunidades para os investidores. Esse relatório foi publicado ontem, mostra que o grupo de investimento prevê que a principal indicador, o principal motivo é o índice da Bolsa Brasileira alcance os 189 mil pontos em meados de 2026. Seria uma alta de 36%. De acordo com o cenário atual, né? O Ibovespa voltou a bater aquele recorde. Na sessão de ontem, fechou acima dos 140 mil pontos, pela primeira vez na história. A gente relembra que semana passada também foram 2 dias na mesma semana e agora mais um indicativo mostrando aí o bom desempenho do Ibovespa. Foi o segundo dia seguido de máxima histórica do pregão. Sobre esses assuntos e outros destaques também, a gente conversa agora com Luciana Iquedo, que é especialista em finanças. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda à Band News. Olá, Thalita, muito bom dia. Dia de otimismo nos mercados. Exato. Queria começar falando sobre o Ibovespa, que a gente tem relatado essas crescentes de forma recorrente, né? Ontem mais um recorde batido, animando aí os investidores, até depois dessa fala, desse posicionamento, né, do Morgan Stanley, dizendo, você que quer investir, no momento as bolsas brasileiras são confiáveis. Como é que isso repercute por aqui? Repercutiu muito bem, Thalita, porque essa recomendação do Morgan Stanley foi o equivalente a uma recomendação de compra, especialmente aí para as empresas do segmento público, para as concessionárias e para o setor financeiro. Então, isso também refletiu num outro relatório de um grande banco brasileiro, que também está fazendo uma análise para que o Ibovespa chegue em 170 mil pontos lá em meados de 2026. Então, foram 2 recomendações muito fortes que trouxeram otimismo para o mercado brasileiro. Então, é um momento que se espera que haja muito mais positividade do que aquele momento mais negativo no início do ano. A gente sempre tem relembrado também aqui das agendas econômicas de ministro, o próprio presidente Lula indo para fora, dizendo, olha, o Brasil, né, a situação que a gente está agora é de confiança, os nossos níveis são positivos e todos esses indicadores acabam atraindo, né, esses investidores. Na semana passada a gente falava também sobre os posicionamentos que foram dados até aqui pelo governo em relação a medidas fiscais, que agora serão medidas brandas, né, para que a gente não ultrapasse a meta fiscal estabelecida. Mas o Brasil hoje, então, a gente já consegue mostrar esse cenário de uma forma positiva? A senhora percebe que os investidores também já viraram essa chavinha em relação a fazer as suas aplicações aqui no país? Sim, nós temos um fluxo estrangeiro chegando. Isso porque a gente está no momento, Thalita, que a renda fixa brasileira está bastante elevada. Então, estamos com o Selic aqui no pico, em 14,75%. Ontem nós também tivemos aí um grande leilão de NTNs-Bs, que são títulos emitidos pelo governo federal. Foi o maior leilão desde 2021 e houve uma grande aceitação do mercado e foram títulos mais longos, foram NTNs-Bs de 2030, 2035 e 2060. E isso também trouxe bastante liquidez para o Tesouro Nacional, então tem um colchão de liquidez grande aqui. E quando nós estamos nesse momento mais otimista, a gente também pode estar chegando ao final aí do ciclo de aperto de juros. Então a gente pode estar sinalizando aí um início de queda de Selic, que torna aí a renda variável muito mais atrativa. O grande ponto aqui para a gente segue sendo, sim, a questão fiscal, que é a questão do governo ter um compromisso de gastar menos do que ele arrecada. E isso também aí ontem veio à cena porque existe uma pressão do governo para que haja um ressarcimento daquele prejuízo causado aí aos aposentados do INSS. Então, existe uma discussão entre a equipe econômica e o governo para que se tenha aí uma decisão de como será esse ressarcimento, porque é um valor bastante expressivo. E se o governo decidir
por antecipar esse ressarcimento, ele terá que contingenciar de outras áreas. E um possível contingenciamento pode ser do PAC, que é o Programa de Aceleração do Governo, mas que é aí um dos principais programas do governo do PT. Então, existe aí uma expectativa de como isso se desenrolará aí nos próximos dias. A gente sempre fala também da política internacional, né? Investidores à espera de possíveis acordos envolvendo os Estados Unidos, com parceiros comerciais, a ideia de diminuir também os impactos, né, daquelas tarifas que foram impostas pelo governo Trump. E até fazendo aí uma relação, a gente teve aquela paralisação de 90 dias nessa guerra tarifária entre Estados Unidos e China. E a gente, aqui no Brasil, tinha essa expectativa dos primeiros resultados. Depois desse pouco mais de 2 semanas, a gente já começa a observar esses resultados. Tudo bem que é uma trégua temporária, né? A gente está falando aí de 3 meses, mas já tivemos aspectos positivos por aqui? O que aconteceu foi que o governo americano avançou com os acordos bilaterais. Então, com esse avanço, houve aí uma expectativa de redução dos impactos do tarifaço. Mas isso lá nos Estados Unidos trouxe uma expectativa de inflação um pouco maior do que o previsto. Então, eles olhavam ali na casa de 3,1 e agora a perspectiva é de 3,5. E também de crescimento do país de 1,1 para 1,5%. Então, lá o foco mudou um pouco para a questão de fiscal também. Se o governo efetivamente vai conseguir ficar dentro das metas fiscais, porque o receio por lá também é de que o governo gaste mais do que ele arrecada. E houve uma mudança de posicionamento no governo americano, partindo aí para a redução de impostos. Então, a agenda por lá está sendo uma negociação do Trump junto aos republicanos, porque não existe unanimidade na redução de impostos por lá. E isso ontem fez com que os treasuries, o tesouro americano, que sempre foi considerado o título mais seguro do mundo e que teve um rebaixamento de rating por uma grande agência avaliadora, uma das principais do mundo, isso trouxe uma pressão lá para o mercado americano. Então, ontem também nós vimos os títulos de 30 anos baterem os 5%, que é muito elevado para o mercado americano, e também os títulos mais curtos de 10 anos baterem os 4,5%. Então, existe uma expectativa por lá, e isso pode trazer um arrefecimento do dólar frente aos outros mercados, e isso também tem aqui implicações significativas para o Brasil, porque a gente fala aqui, né, de negociações importantes utilizando a moeda americana. Ontem a gente teve uma leve alta do dólar aqui no Brasil, mas no ano ele acumula perda, então ele arrefeceu em relação ao que a gente via no ano passado. Agora, Luciana, só para a gente finalizar, gripe aviária. A gente já tem aí, né, um temor também de vários setores da economia. Depois dessa fala do ministro Carlos Fávaro dando um tempo, né, um prazo para que a situação se resolva, depois de alguns casos que estavam sendo investigados também terem sido negativados com exames laboratoriais. Como é que está a situação agora, economicamente falando, né? A gente está falando aí de exportação de aves, Brasil também já pedindo para que a China reavalie, né, tente minimizar as limitações impostas para a compra de aves, compra de frango brasileiro. Como é que está também isso no setor? Essa é uma questão extremamente relevante porque mexe aqui nos ponteiros de exportação do Brasil e nós temos visto um esforço muito grande do governo, como você mencionou, o governo tentando negociar, especialmente com China, para que haja aí uma concessão de medidas um pouco menos duras em relação à importação de frango brasileiro. Nós ainda não temos a real dimensão porque é uma crise bastante ampla e ainda está sendo testado para entender qual é de fato o tamanho dessa contaminação, mas isso certamente está ali, afeta o mercado e é um dos principais aqui indicadores que estão sendo observados nesse momento. Então, o governo está tentando tomar as medidas para que a crise seja um pouco menor do que aquilo que a gente se assustou, né? O mercado se assustou bastante aí, especialmente na semana passada.
Perfeito, Luciana, muito obrigada, excelente dia, viu? E esteja à vontade para voltar outras vezes aqui na nossa programação.